Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus que nos é dada na liturgia, seja aqui pelo nosso canal do YouTube, canal Boa Notícia, seja pelo Instagram. Aliás, você que se inscreveu no nosso canal YouTube nesses últimos dias, muito obrigado. Estou vendo que algumas pessoas têm chegado. Se você não se inscreveu, aproveite e faça isso. Se você já está inscrito, também divulgue o canal. Divulgue-o convidando outras pessoas para que se inscreva nele. Divulgue-o na medida que você curte cada vídeo e que você compartilha cada vídeo. Muito obrigado também a você que nos segue pelo Instagram. Muito obrigado, e são formas de a gente impulsionar que uma mensagem que brota assim da Palavra de Deus vá chegando a outras pessoas. Nós estamos chegando no 6º dia da 8ª do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa compreensão que a gente tem da 8ª, de que como é um dia em que o sol não se põe, é um dia que se prolonga por 8 dias, e na medida que o tempo se prolonga, nós aprofundamos no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui já é um dado muito interessante, é esse do tempo, porque quando nós falamos da encarnação de Jesus e falamos que ele entrou no mundo, dizemos que ele entrou no tempo, e até o tempo começa a ser contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Quando você diz que você está no ano 2020, nós estamos tomando como ponto de referência a encarnação de Jesus, a sua vinda no tempo, a sua vinda na história. Outros calendários existem pelo mundo afora, tomando outras referências. Assim tinham os romanos, por exemplo, no seu calendário que se inspirava para contar o tempo a partir da fundação da cidade de Roma. Os gregos, o seu calendário era inspirado na contagem das Olimpíadas, e nós, os cristãos, assinalamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, o tempo é santificado. Daí porque a gente falava ontem, por exemplo, dessa prática de orar nas diversas horas do dia, santificando o tempo. Mas nós estamos vendo, na verdade, Jesus que foi ao templo, levado pelos seus pais Maria e José, cumprindo as normas legais da purificação. E é um dado interessante porque na medida que Jesus sobe com os seus familiares para o templo, dentro da lógica do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a partir do capítulo 9, Jesus também fazendo uma viagem longa de subida de lá da região onde ele vivia, da Galileia até Jerusalém. É uma subida. Hoje, quando Jesus está no templo, depois diz que eles retornam para a sua cidade, portanto eles começam a descer. E esse é o movimento realmente que Jesus fez, não é? Ele é aquele que desce, que vem dos céus e entra na nossa história para que a humanidade continue saindo. Uma outra nota interessante é ver como o Evangelho de Lucas, que agora começa com eventos que acontecem no templo, Zacarias que recebe a visita do anjo no templo, agora Simeão e Ana que se encontram com o menino Jesus no templo, o Evangelho de Lucas também se conclui com a presença dos cristãos no templo. Jesus, quando sobe aos céus, na festa da Ascensão, Lucas conta que foi ali em Betânia e que depois os discípulos retornaram para Jerusalém e ficavam frequentando o templo diariamente, adorando a Deus. O Evangelho de hoje, quando estava ali ontem, a gente ouvia, não é, Simeão com a criança nos braços, louvando e agradecendo a Deus. Nesse meio tempo chega uma senhora, que é dita por Lucas que ela era uma profetisa, Ana é o nome dela, é uma senhora já de 84 anos, e quando ela vê aquilo, ela também se alegra e começa a louvar e bendizer a Deus, não é? E fala do menino para todas as pessoas que estão chegando. Interessante o nome dessa mulher, Ana. Ana significa graciosa. Ana é uma palavra que pode significar também aquela que recebe misericórdia, que recebe graças e favores de Deus. Significa também um nome que pode ser traduzido como ternura. Então essa mulher, não é, que é assim cheia de graça. Mas o que é que aconteceu na vida dessa mulher? Lucas diz que ela tinha 84 anos de idade, portanto é uma anciã, né? Vendo o ancião, possivelmente Simeão, esta senhora anciã Ana, que estão ali envolvidos com este menino que está apenas chegando, um menino recém-nascido, 40 dias de nascido.
E essa mulher, Ana, ela teve uma experiência de dor na sua vida. Ela, depois de casada, 7 anos, ficou viúva. E essa mulher não entrou numa situação de fechamento do seu coração. Ela decidiu consagrar a sua vida a Deus, a sua viuvez. Lucas diz que ela não saía do templo, ela ficava sempre ali e oferecia a Deus a sua adoração através de jejuns e de orações. É interessante, porque jejuar no templo não era uma coisa fácil. A gente pensa o templo de Jerusalém, né, como se fossem as nossas igrejas de hoje, todas muito bonitinhas, com as toalhas todas limpas, os sacerdotes muito bem vestidos. Olha, o sacerdote parecia mais, era um açougueiro, porque eles tinham que fazer sacrifício todos os dias, sacrificar os animais, e o sangue espirrava, e eles tinham que tocar às vezes no sangue, passar ali no altar. Imagina aqueles homens desse jeito, né? O grito dos animais que eram sacrificados dentro do templo. E Ana ali fazendo jejum. Mas agora imagina, de manhã cedo se fazia a oferta de um carneiro, no finzinho da tarde também, e na medida que essas ofertas eram feitas, o cheiro que subia era cheiro de churrasco. Eu imagino que essa pobre senhora, né, quantas vezes a cabeça dela, ela ali com o estômago faminto e a cabeça e o olfato sentindo esse cheiro de carne, esse cheiro de comida. Mas ela foi caminhando na sua vida e aprofundando a sua experiência de oração, de consagração a Deus. Não apenas era desafiada por essas coisas, de sentir o cheiro de churrasco, digamos assim, no meio do templo, mas uma vida que também foi marcada pelo sofrimento, pela ausência do marido que ela amou durante aqueles 7 anos de sua vida. Interessante que Lucas diz que ela tem 84 anos. Se você divide os 84 pelos 7 de vida de matrimônio, você encontra o número 12. E 12 é o número das tribos de Israel. E diz que ela é da tribo de Azer. Azer é um dos filhos de Jacó e o nome dele significa feliz. Ana, de fato, é uma mulher que é feliz. Ela encontrou a sua felicidade no seu serviço a Deus e na sua consagração ali no templo. E diz que ela é filha de Fanuel. Fanuel significa o rosto de Deus. Ela encontrou o rosto de Deus ali naquele menino e falava dele para todas as pessoas. Eu e você, onde é que nós podemos encontrar o rosto de Deus, apesar das dificuldades e dos desafios do nosso dia a dia? E de que forma é que a gente pode se tornar como Ana, realmente uma pessoa graciosa, uma pessoa que tem a graça de Deus? Vamos pensar nisso no dia de hoje. Mas o texto do Evangelho também diz uma outra coisa, né? Depois que cumpriram tudo, Maria e José voltam para Nazaré. Em Nazaré, Jesus vai viver a experiência de 30 anos de escondimento. Ficará escondido. Ontem Simeão dizia que uma espada de dor iria traspassar o coração de Maria. Mas minha amiga e meu amigo, eu imagino também quantas alegrias traspassaram no coração de Maria e de José. Eu fico pensando na alegria que José sentiu e que Maria também sentiu quando pela primeira vez Jesus olhou para eles e chamou papai e chamou Maria de mamãe. Essa alegria é uma alegria seguramente indizível. O Evangelho não nos fala nada desses anos de Jesus escondido. Será que não fala? Olha só, quando Jesus diz assim, que o reino de Deus parece aquela mulher que mistura, não é, o fermento nas medidas de farinha. Jesus não está falando daquilo que ele viu na casa de Nazaré, sua mãe preparando o pão. Quando Jesus diz que ninguém pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da mesa, debaixo do alqueire, mas tem que colocar num lugar elevado, Jesus não está falando daquilo que ele viu sua mãe e seu pai fazendo dentro de casa. E quando Jesus diz, por exemplo, que os lírios do campo, eles não se vestiram com a beleza que Salomão não se vestiu com a beleza do lírio dos campos. O que é que ele está falando, senão da experiência daquilo que ele viu ao redor de Nazaré, das flores nascendo no campo? E quando ele conta parábolas de vinha, quando ele diz que ele é a própria pedra que os pedreiros rejeitaram, ele não está falando das experiências que ele viu ali por Nazaré, da construção de uma casa, uma torre que foi feita num lugar. Quando ele fala da rede jogada e apanha muitos peixes para falar do reino de Deus, ele não está falando das coisas que ele viu por ali aos arredores do mar da Galileia. Portanto,
A experiência dos 30 anos de Jesus foi essa experiência de amar o seu povo, de viver com o seu povo. Foi experiência de crescimento. Lucas diz que ele cresceu em sabedoria e em graça diante de Deus, diante dos homens. Portanto, hoje vamos pedir a Jesus que o nosso coração seja como Nazaré, um lugar onde de fato ele entra para crescer. E que a gente possa dizer como João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que cresça Jesus dentro de nós e que ele nos dê aquela sabedoria na qual ele cresceu. E que ele cresça, dando-nos também aquele mesmo espírito, aquela mesma graça que estava sobre ele. Sobre você, minha amiga, meu amigo, eu invoco essa mesma graça que estava sobre Jesus, essa sabedoria que acompanhou o crescimento dele. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.